Seguimos para o Rio de Janeiro. O Ministério Público está quase concluindo a investigação sobre suposta rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. A gente estava caminhando para o Rio de Janeiro, Rodrigo Viga estava se preparando, mas pediu um segundinho a mais. Já a gente volta a falar sobre ele, a falar sobre isso com ele, sobre essas investigações a respeito de rachadinha, de prática de rachadinha. Enquanto o Viga se prepara, eu vou chamar então o Nelson Kobayashi, pode ser? Vamos chamar então o Nelson Kobayashi para a gente ouvir um pouquinho da análise dele, porque muito se fala sobre uma prática quase espraiada, espalhada de rachadinha em todo o legislativo brasileiro. Por que é tão pouco investigado? Só casos específicos, hein, Kobayashi? Pois é, né, Lívia? Nesse caso que envolve o próprio Flávio Bolsonaro mesmo no Rio de Janeiro, aliás, do Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro, a denúncia não é só sobre ele, né? Tem muitos outros parlamentares de outros partidos, inclusive. E isso merece uma apuração firme, rigorosa dos órgãos de investigação, tanto da polícia como em especial do Ministério Público, porque não dá para se normalizar uma prática de rachadinha que é corrupção, é o uso do dinheiro público para interesse pessoal, é o desvio do uso do dinheiro público. Então qualquer pessoa, seja de que partido, seja de que lado da política, seja de que qualquer campo do espectro da política deve ser, sim, investigado e punido caso haja provas, né? É importante deixar claro também que a presunção é de inocência para qualquer envolvido. E aí, nesse caso, cabe ao Ministério Público comprovar as acusações ou pedir o arquivamento quando não há este conjunto probatório necessário. Agora sim, Rodrigo Viga me chamou aqui. Estou preparado, me chame para falar sobre essa quase conclusão das investigações do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o caso de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Quais são as informações, Rodrigo Viga? Me chama que eu vou, né, minha cara Lívia? Mais uma vez, bom dia para você, para o Coma, para o Colombo, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Estamos na fase final, na reta final dessa investigação, inquérito aberto pelo Ministério Público Fluminense para apurar se houve ou não rachadinha no gabinete do vereador carioca Carlos Bolsonaro. Ele já estava, inclusive, esse inquérito na reta final no ano passado, mas aí houve a necessidade, na avaliação dos promotores aqui no MP Fluminense, de se ouvir, apurar e investigar um pouco mais. A acusação contra o parlamentar, o vereador carioca, é de que haveria prática de rachadinha junto a seus assessores na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. 26 assessores foram investigados nesse inquérito do Ministério Público do Estado do Rio, assim como empresas que teriam eventualmente sido utilizadas para movimentar esses recursos do compartilhamento da divisão do salário. Já estamos, como eu disse, na alegação final, na reta final. A defesa já se pronunciou e quem vai se pronunciar em breve é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apontar se houve ou não a prática de rachadinha, se essa suspeita se confirma ou não e se confirmar a denúncia efetivamente e eventualmente vai ser apresentada à Justiça Fluminense. O fato é que na primeira linha de investigação, lá atrás, há alguns anos, se dizia que havia sinais de um caminho de rachadinha, mas não havia comprovação concreta, como disse o Kobayashi, da prática ilegal de divisão de salário na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ficamos agora na expectativa desse pronunciamento do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que deve acontecer muito em breve. Minha cara Lívia, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan. Quero agora informações a respeito de um outro parlamentar, ou no caso, uma outra parlamentar. Começou ontem, Viga, o julgamento da deputada Lucinha no Tribunal de Justiça. Já tem algum resultado prévio? Estava bem direcionado, bem encaminhado, mas aí aconteceu o que prerrogativa que se vê em muitos julgamentos, pedido de vistas feito por um desembargador do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O relator dessa matéria, o desembargador Cláudio Oliveira, tinha pedido a condenação da deputada Lúcia Helena Pinto, conhecida como Lucinha, do PSD, por peculato, condenação de 4 anos e 5 meses de reclusão e também perda do mandato. A maioria dos desembargadores do órgão especial do TJ do Rio de Janeiro já tinha acompanhado parcialmente ou integralmente o voto do relator. 3 foram contrários, mas aí veio o pedido de vistas, paralisação dessa investigação, desse processo, desse julgamento, retomada ainda num prazo indefinido.
qual é a acusação dessa vez contra a Lucinha? Que ela teria contratado um suposto assessor para trabalhar no gabinete dela, que na verdade não dava expediente na LERJ. Atuava como assistente de questões pessoais particulares e também cabo eleitoral. Para isso, recebia mensalmente um salário de R$ 3.600. Inclusive, o relator da matéria está pedindo para que a Lucinha devolva aos cofres públicos mais de R$ 170 mil, caso ela seja condenada. Se for condenada por prerrogativa de foro, em tese, pode ainda recorrer a instâncias superiores, provavelmente ao Superior Tribunal de Justiça e ou o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que Lucinha, em paralelo, também já está sendo investigada pela LERJ por uma suposta ligação com o principal grupo miliciano do Rio de Janeiro. Você lembra que ela foi alvo da Operação Batismo na virada de 23 para 24, acusada de ser braço político de Zinho no Parlamento Fluminense. Minha cara Lívia.